Bora falar de processo? E bora falar da PEC da blindagem? Porque processo legislativo também é processo. Tá todo mundo por aí discutindo essa tal da PEC da blindagem, também chamada por aí de PEC da bandidagem. E por que que essa proposta de emenda constitucional ela é um assunto tão importante, também tão problemático? Essa proposta de emenda constitucional, que estava em tramitação na Câmara dos Deputados, ela propõe a alteração do artigo 53 da Constituição, que fala sobre imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é aquela prerrogativa de deputados e senadores que garante que eles são invioláveis pelas suas palavras, pelos seus discursos, para que eles possam debater livremente nas suas casas legislativas. A proposta que está em tramitação é para que esses deputados e senadores, eles não possam ser processados criminalmente durante o período dos seus mandatos, salvo se houver autorização das respectivas casas legislativas para que eles se licenciem e aí eles podem ser réus em ações criminais. Qualquer ação criminal, tá? Não tem restrição na redação dessa proposta de emenda, não. Então, o deputado, ele pode matar alguém e continuar como deputado, só vai ser processado criminalmente quando seu mandato acabar. Lembrem-se que no Brasil não tem limite de reeleição para deputado e senador. Isso é um negócio importante. Então, o sujeito pode ficar 20, 30 anos como deputado, como senador e nunca ser processado criminalmente se essa proposta de emenda for aprovada. Nessa proposta, é necessário que a Câmara dos Deputados e o Senado autorize a licença do deputado ou senador para que ele possa responder ao processo criminal. Essa licença do deputado e do senador, para que possa ocorrer o procedimento criminal, depende de votação da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa em voto secreto. E existem dois pontos que são muito problemáticos em relação a essa proposta de emenda constitucional. Para além de possibilitar uma longa impunidade de deputados e senadores que cometem quaisquer tipos de crimes, ela resgata a redação original do nosso texto constitucional, que foi reformada pela emenda constitucional 35 de 2001, que acabou com isso, autorizando que deputados e senadores pudessem responder a processos criminais mesmo durante seus mandatos. Se a gente caminhou para frente para alterar o texto constitucional, tem motivo, né? Justamente para diminuir a impunidade, impedir que algumas pessoas se valham dos seus mandatos legislativos para que elas tenham quase que um passe livre para cometer crimes, né? Sem serem responsabilizados criminalmente durante seus mandatos. Então, a gente teve essa alteração com a emenda constitucional 35 de 2001. Desde 2001, não se exige mais qualquer autorização da Casa Legislativa para que os seus membros possam responder aos processos criminais. Se a gente teve essa alteração lá atrás, com motivo, resgatá-la seria um retrocesso. E é importante que a gente lembre que tem um princípio jurídico importante chamado princípio da proibição ao retrocesso, né? Um outro ponto que eu queria comentar, que ele é muito importante para que a gente consiga analisar essa proposta legislativa, é um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que foi reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro. Os problemas desse caso é justamente a imunidade parlamentar. Uma das condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos é o caso Márcia Barbosa versus Brasil, em que o Brasil foi condenado, e inclusive é o caso de onde decorreu a recomendação de que a gente instituísse um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Márcia Barbosa foi assassinada por um deputado estadual, o Aércio Pereira de Lima, na época deputado estadual da Paraíba. As constituições estaduais repetiam os textos da Constituição Federal, ainda estava em vigor esse texto original da Constituição que limitava a possibilidade de deputados e senadores responderem a processos criminais. O deputado Aércio Pereira de Lima acabou sendo condenado pelo assassinato de Márcia Barbosa, mas esse assassinato aconteceu em 98. O processo criminal só pôde começar em 2003, quando ele parou de ser reeleito. Até então, ele estava ali, exercendo seus mandatos legislativos tranquilamente, mesmo tendo cometido este crime.
A sentença com a sua condenação a 16 anos de reclusão só saiu em 2007, ele faleceu em 2008, nunca cumpriu pena. Então esse caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu vários problemas na tramitação do julgamento, mas existe um pedaço muito importante nessa decisão em que se aborda a questão da imunidade parlamentar. E a Corte Interamericana fala, olha, a imunidade parlamentar ela é importante para a independência do órgão legislativo, mas ela não pode servir para garantir impunidade, para obstar o acesso ao judiciário das vítimas de crimes, porque elas vão ter que ficar esperando acabar o mandato legislativo para poderem discutir a questão dentro do judiciário, para que seja instaurado um processo criminal. E mais, não faz o menor sentido a gente ter as casas legislativas decidindo se os seus deputados e senadores serão processados criminalmente ou não em votos secretos e sem fundamentação, né? O que já serve de um estudo muito importante para a gente fazer uma crítica a essa PEC da blindagem, porque ela propõe não só votos sem fundamentação, e fundamentação está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, como das garantias muito importantes do Estado Democrático de Direito. Mas não é só sem fundamentação, é em votação secreta. Caso essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada e sancionada e ela comece a valer, a chance da gente ter um monte de gente se valendo dos seus cargos legislativos para terem um passe livre, um salvo-conduto, para atuar em associações criminosas, em organizações criminosas, que pratiquem crimes livremente e tem só que lutar pela reeleição para que não sejam processados criminalmente, essa chance é grande. Se a gente está caminhando para frente nesse projeto tão difícil de se concretizar da construção do Estado Democrático de Direito, essa PEC da blindagem, ela é um absurdo no nosso contexto democrático. Então, fica aí a reflexão para vocês sobre a PEC da blindagem. E até a próxima!